rápida aqui com vocês sobre essa questão que nem tudo é autismo. É importante a gente trazer essa conversa, principalmente por essa nova pesquisa, né, que trouxe a prevalência de 1 a cada 30 pessoas, uma é autista, né? E contar uma historinha para vocês, né, de que aconteceu um tempo não muito distante. Uma colega minha falou do filho que, enfim, tinha várias características, mas não fechava a questão do autismo em si. E aí, quando eu fui ver os videozinhos e tudo, eu falei assim, procura uma fono, conversa com um neuro. E aí, fui investigando, era um transtorno de fala. Era todo um transtorno relacionado à fala mesmo, e não fechava a questão do autismo. A gente sabe, gente, isso daí já há muitos anos que a gente sabe que, assim, existe uma prevalência do autismo, é um transtorno que existe em grande número na população, vamos dizer, resumindo dessa forma, né? Por quê? Vamos lá, quando a gente pega os critérios diagnósticos de 2013 para cá, houve várias alterações nesses critérios diagnósticos que ampliaram, então, assim, mais pessoas vão ser diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista devido a essas mudanças nos critérios diagnósticos. Isso é ruim? Não é ruim, de forma alguma. Isso daí foi uma estratégia, inclusive, que veio com o DSM-5. Então, assim, com essa estratégia que veio do DSM-5, onde juntou várias síndromes, vários transtornos, nós tivemos mais iniciativas públicas em relação a isso, mais pesquisas na área do autismo. Então, gente, desde 2013, nós estamos com mais pessoas sendo diagnosticadas dentro do transtorno do espectro autista devido a essa alteração do DSM-5. Vamos lá pelo raciocínio lá do DSM-5 para cá. Se o DSM-5 ele ampliou os critérios diagnósticos, então e juntou, né, vários transtornos, enfim, dentro de uma nomenclatura só. Nesse tempo, mais profissionais se interessaram em estudar sobre autismo, mais educadores, a gente foi entendendo mais sobre o autismo, porque assim, quase todo mundo tem uma pessoa na família que é autista, então isso daí foi tendo maior entendimento sobre o que é o autismo. O que a gente tem que ter cuidado é justamente, como está ampliando muito isso, é entender o que não é autismo, que muitas vezes é diagnosticado com autismo e pode receber uma intervenção que não é adequada. Enfim, tem várias questões que tem que ser colocada nisso daí. E aí, que me fez fazer essa live sobre o que não é autismo foi uma pesquisa que eu estava lendo, uma pesquisa aqui de 2020, pegar o óculos, né? Deixa eu pegar aqui meu óculos. Uma pesquisa que é foi de 2020, deixa eu olhar se é essa pesquisa aqui, porque eu estava lendo tantas pesquisas agora. Basicamente, foi uma pesquisa sobre fluência de fala, fazendo um estudo comparativo entre adolescentes e adultos. Deixa eu pegar a pesquisa, não é essa daqui, essa aqui de habilidades motoras orais. Essa pesquisa é bem bacana e eu postei lá no meu grupo do Telegram. Acho que é essa daqui. Sobre fluência intacta no autismo, né? Foi uma pesquisa com 16 participantes e um grupo de controle, né, de 16 neurotípicos e 16 neuroatípicos. Onde eles compararam essa questão da fluência de fala. E eles, o resultado que eles trazem é que o desempenho da fluência verbal era intacto entre os dois grupos. Aí o que vem dessa pesquisa?
Nós temos que lembrar que o autismo, ele é um espectro. Ele é um espectro e ele tem vários níveis de suporte, tem várias questões. E a pesquisa pega um N amostral de 16 participantes e leva isso em conta como fosse uma conclusão geral em relação a isso. Isso daí me preocupou bastante, porque o que a gente tem, por exemplo, é tem muitos autistas que têm a fala preservada, isso é verdade, mas a gente não pode generalizar que essa fluência vai ser para todos, entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando estiver lendo esse tipo de pesquisa, justamente para a gente conseguir entender esse N amostral. Por isso que eu falei que assim, nem tudo é autismo, nem todos, por exemplo, nesse caso aqui, falando sobre fluência de fala. Eu sou uma autista que tem a fluência de fala, é 16 participantes, sendo 16 de grupo de controle, é muito baixo para se concluir isso. Então, assim, quando a gente for ler uma pesquisa, quando fosse analisar uma situação de um indivíduo, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Exatamente como ele selecionou os autistas. Essa que é a questão que fica. Essa questão que fica porque ele selecionou autistas que têm já tem uma fluência, né? Não tenha dificuldades na fala. Então, isso daí já é complicado. Então, na hora que a gente for escolher pesquisas, na hora que a gente for analisar, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que olhar o N amostral, a gente tem que ver a metodologia da pesquisa, como você falou aqui, como ele selecionou esses autistas também, então a gente tem que dar uma olhada. Ah, aqui, ó. Dani, é normal a criança ter TEA e não ter mostrado em algum exame? Sim, é completamente normal. Por quê? Os critérios diagnósticos hoje do autismo, eles são clínicos, é observacional, é através de comportamento. A gente tem a noção, falou, esse tipo de artigo não vale a pena ser lido. Triste isso, exatamente. Eu fui, e pior de tudo que é um artigo que é bem citado, pior de tudo que é um artigo bem citado. Sobre a pergunta, o autismo hoje, o autismo é diagnosticado de forma clínica. Vamos lá para as questões dos exames. Se o médico, por exemplo, for pedir para fazer exame genético, é porque a gente quer normalmente saber uma subcamada, por exemplo, probabilidade de epilepsia, questões de síndromes, e a gente sabe que assim o autismo é genético, só que a gente não consegue, a gente até hoje não levantou todos os genes relacionados ao autismo. Nós levantamos muitos genes, mas a gente não levantou todos os genes relacionados ao autismo. Então, assim, não tem como olhar no exame genético e falar é autista. E agora a gente vai falar sobre ressonância, né? Sobre esses exames de imagem, de forma geral, né? Vamos lá, de forma genérica. Qual é a questão? Se você for pegar a maioria dessas pesquisas que olham esses exames de imagem com autistas, são autistas nível 1, tipo eu, autista nível 1 de suporte, que normalmente tem uma inteligência preservada, toda essa questão. Por quê? Não é um exame fácil de fazer, é um exame que tem que explicar como é que faz, tem toda uma questão cognitiva que tem que estar ali. Então, assim, o que ele vai dizer normalmente é como esse cérebro funciona, mas a gente não tem isso mapeado. O autista, o cérebro é mapeado dessa forma. Mas o que a gente sabe que esses exames trazem para um grupo de autistas é que a gente consegue enxergar como esses fluidos são diferentes nesse grupo de autista que faz as pesquisas. Não sei se eu fui muito clara em relação a isso, mas a gente ainda não consegue olhar um exame de ressonância e falar, é autista. Por quê? São muitas questões no cérebro que funcionam de forma diferente. É o tálamo que, enfim, não vou entrar nesses aspectos técnicos, mas assim, são várias. O funcionamento do cérebro de forma geral é diferente. Então, por isso que
que a gente sabe que o cérebro funciona diferente, mas a gente não consegue olhar ainda no exame de ressonância e falar é autista e não é. E é engraçado que tem outros transtornos que isso já não que seja possível fazer o diagnóstico simplesmente olhando, mas o cérebro esquizofrênico, por exemplo, o cérebro esquizofrênico, que de uma pessoa com esquizofrenia, dependendo também desse espectro da esquizofrenia, normalmente, não posso generalizar, mas anatomicamente existe algumas diferenças, sim. Vamos lá, eu vi uma outra pergunta aqui. Por que eles têm dificuldade para falar? Lidiane, alguns vão ter dificuldade, outros não. Como eu falei, eu sou uma autista nível 1 que não tenho dificuldade para falar. Mas, como eu falo assim, não tenho dificuldade para me expressar. Assim, tô falando com você, eu falo com as pessoas, mas às vezes eu tenho dificuldade para expressar sentimentos, eu tenho dificuldade para colocar certas coisas em palavras, então é esse tipo de dificuldade. Mas para falar, vão ter artistas que nunca vão conseguir falar, porque falar existe tantos mecanismos, mas tantos. Eu estava lendo uma pesquisa, eu vou primeiro falar sobre toda essa questão. Quando a gente vai falar alguma coisa, primeiro, a gente tem que ter toda essa motricidade, toda a questão de conseguir a respiração, como esse som vai passar pelas nossas cordas e tudo. A gente tem que ter todo esse controle. Isso é só para começar. Mas a gente tem todo aquele processo de ideação, de planejamento motor. A gente vai planejando tudo isso na nossa cabeça em segundos, em segundos, em milésimos de segundos, para a gente conseguir falar alguma coisa. Então, tem várias etapas e no autismo pode falhar em alguma dessas etapas. Então, ou em todas as etapas. Então, tem autistas que nunca vão falar e tem autistas que conseguem falar com dificuldade e tem autistas como eu. Eu falava muito lento quando eu era mais nova. Eu treinei para falar mais rápido. Eu era conhecida, meus primos me zoavam, falavam que eu era Dani porque eu falava muito lento. Eu ia falando assim, manso. E aí, eu fui treinando para falar mais rápido. Então, eu tinha um gravador daquele gradiente vermelhinho, eu gravava a minha voz, ia lá no microfone, gravava, me escutava, e aí eu ia treinando para falar cada vez mais rápido. Eu acho que hoje em dia eu falo até de forma acelerada demais. Isso daí eu era criança, no início da adolescência, que eu fazia isso demais. Então, existem vários mecanismos que falham para a criança falar. E aí, tem um artigo muito, muito legal que eu estava lendo. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu li antes de ontem esse artigo. Deixa eu pegar aqui meus. Esse artigo daqui é bacana. Não é novo o artigo, ele já tem alguns anos. Aqui. Habilidades orais e motoras. Aí, porque. Deixa eu. Basicamente, gente, porque tradução. Vou resumir para vocês o artigo, né? Basicamente, o que ele fala é sobre a fluência motora da criança, se a fluência motora global da criança tem impacto em predizer a fluência de fala. Então, assim, o que ele quis dizer aqui? Tratou a fluência, trabalhou com fluência motora. Então, o que vem esse motor? Motricidade fina, motricidade grossa, motricidade facial e assim vai. A gente vai trabalhando questões de imitação, questões de desempenho motor global do indivíduo. E eles mostraram, foi até uma. Não estou conseguindo ver o N amostral dessa pesquisa, não lembro onde está. Aqui, ó, foram 115 crianças autistas. A pesquisa foi um N amostral de 115 crianças autistas. E o que eles nos trouxe nessa pesquisa? Que, de fato, assim, segundo a pesquisa, né? Você trabalhar a fluência motora aumenta a probabilidade de uma possível fluência de fala. A gente só tem que lembrar que a fala ela tem muitos pré-requisitos
e ela tem muitas complexidades. Então, assim, é uma coisa probabilística, entende? Não é determinística. Não quer dizer que a gente trabalhar, segundo a pesquisa, tá, gente? Não quer dizer que se a gente trabalhar a questão motora, que a criança vai sair falando, não é isso. Aí agora eu falo como mãe. Sai a Daniela aqui que tá lendo a pesquisa e eu vou falar com vocês como mãe. Pelo amor de Deus, se vocês recortarem essa live, lembra disso, que eu tô falando como mãe agora com vocês. O Aquiles foi esse caso. Nós começamos a trabalhar mais a parte motora dele, movimentos. A gente faz ainda as atividades dele de forma se movimentando. Hoje mesmo eu estava fazendo terapia com ele e assim, era em movimento. Era faz uma atividade, pula na bola, pula no pula-pula, pula não sei o que lá, pareia tal coisa, fala tal coisa. E aí eu vou treinando essa questão da fala com ele, pegando na boquinha e todas essas questões assim. Então, eu fui fazendo esses exercícios com ele e desde que... Aí a gente, durante esse período, principalmente no início, eu anotava para comparar. Eu fazia alguns dias de um jeito e alguns dias de outro. Então, os dias que eu fazia circuitos motores com ele, o desempenho de imitação oral dele era maior e diminuía o erro. Então, porque ele tem apraxia de fala. Então, o que aconteceu? A gente começou a montar um treino baseado no DTTC. Quem é fono sabe essas coisas. Mas a gente fazia um pré-treino. Então, como era o pré-treino? A gente chegava e colocava ele num túnelzinho. Então, ele passava pelo túnelzinho, pulava um negocinho, Ai, não lembro. Ainda tinha mais algumas atividades motoras. Até no final a gente fazia o treino de DTTC, que era basicamente a gente pegava uma palavra e modificava, por exemplo, primeiro vamos falar batata. Aí ele tinha que falar batata, DTTC. Batata. Aí a gente batata, bem lento. Aí agora bem baixinho. Batata. Aí grave, tá. Então a gente ia mudando isso, e eu sempre dando as ajudas para ele, né, para ele poder. E aí, no final, a gente observou que aumentava. A Jéssica perguntou: em testagem neurológica é capaz de fazer diagnóstico concreto? Não, eu acabei de falar sobre isso. Que o diagnóstico de autismo é clínico, é observacional. A gente observa comportamentos e com isso a gente consegue fazer o diagnóstico. Se a gente for olhar lá o DSM-5, a gente vai ali olhar os critérios comportamentais que ele traz e aí o médico, lógico, ele vai fazer o diagnóstico. Um profissional, tipo uma fono, um psicólogo, ele pode laudar levantando ele vai fazer uma análise desse comportamento, por exemplo, o fono vai olhar toda essa questão motora e tudo, e se ele tiver formação em aba também vai poder olhar toda essa parte comportamental, o psicólogo vai fazer também toda essa análise comportamental e vai fazer uma hipótese diagnóstica para que você leve ao médico, mas o médico que vai lá e fechar o diagnóstico conforme esse repertório comportamental, que é baseado nos excessos, déficits e assim vai. Alguém pode me responder? Então já está respondido. Você treinou para ele fazer as atividades mais rápido e a fala ficou mais rápida também. Peraí, não é bem isso que eu estava querendo dizer. O Aquiles, ele tem apraxia de fala, gente. O Aquiles, ele tem apraxia de fala. E ele era aquela criança que muitos achavam que nunca ia falar. Realmente, porque o Aquiles... A gente via numa casa quieta. Ele só fazia os sons, alguns sons muito limitados. Gente, assim, eu falo que até os quase 4 anos do Aquiles foi assim, de 3, 4 anos. Ele fazia alguns sons muito limitados e fazendo terapia e tudo. E aí o que virou a chavinha foi justamente isso. Foram várias chavinhas que viraram, mas foram vários passos. Mas a questão da gente associar
Eu não tinha lido esse artigo, eu li esse artigo essa semana, e esse artigo é de 2008. Toda essa questão motora, e quem já fala sobre isso há bastante tempo é a doutora Carolina Quedas, ela fala muito sobre isso. Desde que a gente começou a associar muito essa parte motora, fluência motora, imitação motora de forma mais fluente, porque o Aquiles tem dispraxia motora também. Então, melhorar essa imitação, a precisão dos movimentos, a velocidade dos movimentos, ajuda a melhorar a questão, segundo a pesquisa, tá? Me ajudou, e no caso concreto do Aquiles, tá? Ajudou na questão da motricidade. Ele é fluente em fala? Ainda não. Aquiles, ele tem muita dificuldade. Gente, tem dia que eu tenho vontade de chorar com ele, porque ele tá querendo falar alguma coisa, eu não sei o que ele tá querendo falar, então, assim, tem coisa que eu não sei nem dar ajuda. E aí que é muito importante a gente trabalhar a CAA, a comunicação aumentativa alternativa, porque ela vai vir como complemento nessas situações que a criança não consegue se expressar. Mas a CAA, ela tem que ser feita com base no repertório do indivíduo. Então, assim, a gente tem, o terapeuta vai ter que levantar o repertório, ver o que essa criança faz e ver o ambiente, né, os pais, a família, a escola, como ele vai poder usar isso e a gente desenvolver de forma personalizada. A Carol, estou fazendo exatamente isso, trabalhando motricidade por conta do atraso motor de fala. E é muito associado, gente. Na época que o Aquiles ia no Instituto Niná, que é aqui de Brasília, que o pessoal é um querido lá. Eu implorei lá, cheguei pro Gustavo Tosi, Gustavo, deixa eu trabalhar a parte de fala do Aquiles na sala das terapeutas ocupacionais. E aí ele deixou. E foi a melhor coisa que aconteceu, gente. Porque era a fono, era eu e a fono atrás do Aquiles, o Aquiles se movimentando, a gente conseguindo mexer na boquinha dele, fazendo as coisas, colocava ele pra. Então, assim, se vocês tiverem condição de trabalhar com um psicomotricista, dependendo dos déficits da criança, lógico, vai depender da especialidade. Mas, por exemplo, se a criança tem questões sensoriais que não aceita toque, que a gente precisa mexer muito com a boca e tudo, a TO, junto com a fono, trabalhando no mesmo set terapêutico, é assim, é tudo de bom. A questão é ter condição financeira para isso, né? Aí já é outra história. Mas se esse ambiente faz toda a diferença. Deixa eu ver mais. Ah, tá. Aqui, complicado porque os médicos hoje não levantam em considerações muitos fatores e já diagnosticam por autismo alguns pontos a menos. É muito complexo, gente, é muito, muito complexo. O diagnóstico de autismo, da mesma forma, a pessoa está falando sobre apraxia, assim, apraxia, gente, é um diagnóstico que não é fácil. O importante é que a intervenção comece de forma precoce, que as intervenções comecem de forma precoce e durante as intervenções a gente vai confirmando ou descartando esse diagnóstico. O importante é que elas estejam sendo trabalhadas. Aqui na clínica multidisciplinar, a fono não tem curso de apraxia. Fazendo fono normal, será que tem avanço? Deixa eu falar uma coisa, gente. Sabe o que fono precisa saber para trabalhar a apraxia? Saber sobre a aprendizagem motora da fala. Isso, eles estudam na graduação muito isso. Então, assim, ele tem que ter esse entendimento, isso que importa. Entender como é que esse desenvolvimento da fala, qual é a fase, que estágio a criança está de desenvolvimento, ser sensível a tudo isso. Outra que eu recomendo para qualquer fono, vire amigo de um TO que entenda além de saber sobre análise do comportamento, que é muito importante, né? É muito importante, vai enriquecer muito o conhecimento, mas ser amigo de um terapeuta ocupacional que entenda de integração sensorial. Invista nessas amizades se você é fono. Realmente, assim, vire amigo, fale assim, você cruzou com alguém na rua e essa pessoa falou que
é terapeuta ocupacional, com formação em integração sensorial, fale você, meu melhor amigo daqui por diante. Porque é difícil de achar esse tipo de amizade, porque são poucas pessoas com essa formação. E vai te ajudar muito, porque muitas crianças não aceitam toques. E se você quiser tocar, se você quiser dessensibilizar, colocando massageador, todas essas coisas, você só pode piorar. Porque ao invés de você habituar, você pode sensibilizar. E aí, lascou, que a criança não vai aceitar tocar mesmo. Você vai criar um problema. Então, ter essa troca de informação é muito importante para saber dar as ajudas adequadas, ou, enfim, é muito importante. Mas é isso que eu tô falando. É importante que o fono ele entenda desses transtornos, de todas essas questões, e entenda sobre a aprendizagem motora da fala. Aprendizagem motora da fala. Vamos lá, ele vai saber toda essa questão de respiração. Eu sei que tem ajudas que são muito técnicas, muito específicas, que exigem treinamento. Então, assim, por exemplo, o prompt, ele vai ensinar várias coisas, mas o prompt, ele é um modelo, ele tem limitações associadas. O importante é a pessoa estar estudando, estar em conforme as ciências, o que está trazendo. É isso que é realmente importante, mais do que ter certificado que faz o modelo tal, a técnica tal. Esse certificado, gente, eles não dizem se o profissional é bom ou não. Ele diz que o profissional fez esse curso, essa formação. É isso. Muito interessante, Dani. Por favor, postar o artigo ou dizer o título. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meu grupo do Telegram, tá? Quem não faz parte, e depois eu mando nos grupos do WhatsApp também. Tanto dos grupos do WhatsApp como o grupo do Telegram. Se você não faz parte, é só você entrar no meu site, www.daniac. Cadê? Pronto. Esse é o meu site, fixar aqui comentário. Vocês entrem no meu site, clique lá que você vai achar meus grupos, tá bom? Aí tem grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, o que for melhor, e depois eu mando esses artigos. Qual característica da apraxia? Desconfio que o meu filho tem, ele faz terapia, mas a fono não disse nada ainda. Como eu disse, gente, diagnóstico de apraxia de fala é muito difícil. Eu postei recentemente 2 reels só sobre apraxia, e eu tenho 2 aulas no meu curso gratuito. 2 não, são 3 aulas. Uma é minha e 2 lives com profissionais no meu curso gratuito no meu site só sobre apraxia. Mas eu vou fazer um resumo bem resumido, mais do que está no meu Reels sobre apraxia. O que acontece na apraxia? A criança tem a intenção comunicativa, ela quer falar, ela quer pedir coisa, ela quer se comunicar, ela quer, enfim, só que ela tem dificuldade na pronúncia e tem uma troca quase aleatória, mas não chega a ser aleatória. Mas ela tem uma troca muito intensa. Por exemplo, ela vai falar batata, outra hora ela fala badada, outra hora ela pode falar tabata. Entende? Ela tem essa troca, mas ela tem que ter a intenção comunicativa. Ainda as pesquisas carecem muito de fazer a correlação entre a apraxia e o autismo. Porque a apraxia já mudou de nome não sei quantas vezes. A apraxia já foi um bando de nome. Aí a sociedade americana lá de fala, blá blá, bateu o martelo e chamou apraxia de fala da infância. Da infância. É uma dessas duas. É AF. E aí eles decidiram nessa nomenclatura. Então, assim, tem muitas pesquisas que você vai achar com outro nome, você não vai achar com apraxia de fala. Ainda não tem pesquisas suficientes que façam essa correlação do autismo com a apraxia de fala. A gente ainda tem muito que estudar, mas assim, é quase certeiro que existe uma correlação muito grande, porque a apraxia de fala também é um transtorno neurológico, e a apraxia de fala na infância tem a característica de estar presente logo que a criança começa a ter a intenção de fala e tudo, então já é perceptível desde pequenininha. Existe outros tipos de apraxia, por isso que a gente fala sobre a apraxia de fala da infância.
Estou bem confusa com o diagnóstico. Cadê? Estou bem confusa mesmo sobre o diagnóstico do meu filho. Até as terapeutas estão confusas por pontos essenciais que ele não tem e outros sim. Tati, eu vou. Tati emagrecendo fit. Eu acho que eu preciso de uma dica sua. Depois você me passa uma dica aí sobre essa parte. Deixa eu falar, Tati. Vamos entender o seguinte. Eu até tenho medo de falar essas coisas, que depois o pessoal faz um recorte e vou ser mal interpretada. Mas vamos lá falar sobre o espectro autista. O que é um espectro, né? O espectro, ele nos dá um dado. E aí, quando a gente vai olhar um comportamento de um indivíduo, a gente vai olhar vários comportamentos. A gente não vai olhar um só, a gente vai olhar um indivíduo, a gente vai olhar vários comportamentos dele ao longo do tempo. O DSM, ele fala sobre excessos e déficits comportamentais. Então, ele vai falar ali sobre comportamentos sociais. Vamos lá, vamos olhar a parte dos déficits de comportamento social. Vamos olhar a Dani. A Dani, por exemplo, ela vai trabalhar em certos dias, eu faço plantão, eu quase não encontro com as pessoas, da mesma forma que nos outros lugares que eu trabalhava, encontrava com várias pessoas, mas tem uma hora que eu entro num flow, num fluxo ali, e acaba sendo as coisas quase do mesmo jeito, então não foge muito. Eu tenho contato com minha família e tudo, e o máximo que eu tenho contato com as outras pessoas é sempre superficial. Mas quando eu vou para um ambiente que é totalmente novo, por exemplo, em abril eu fui para uma palestra em Curitiba, para um workshop em Curitiba com Gregory Hanley, maravilhoso, e foram muitas pessoas novas. Na verdade, todo mundo em volta de mim eu não conhecia. No máximo eu conhecia pela internet e foram as pessoas que me acolheram porque chegou no sábado, eu tive uma crise. Eu tive uma crise, eu comecei a ver um bando de coisa piscando. Fui para um jantar e aí eu comecei a ver um bando de coisa piscando e eu comecei a ter um shutdown. Eu tava para ter um shutdown ali. Aí eu fui, peguei o Uber, fui pro hotel, me tranquei no quarto, desliguei as luzes, fiquei em silêncio absoluto ali dentro, quietinha, esperando recuperar porque eu tinha que ficar bem pro dia seguinte. Então você tá vendo a questão? Como eu falei assim, dentro de um contexto, a gente vai olhar esse espectro, eu não vou estar com quem olhar de fora, quem vai estar observando meus comportamentos de fora, vai falar: "Ah, Dani nem é autista. Olha o que ela faz, ela fala bem, ela é formada, enfim, com emprego". Não é. Aí eu vou para um evento desse, todo mundo se divertindo, eu feliz, gente. Eu tava assim super feliz. Eu queria ter ficado ali jantando com o pessoal, conversando. O pessoal tava com um papo tão legal. Nossa, muito legal. A gente tava do lado da Ana Arantes. Nossa, foi assim demais. Só que eu não tive condição. Eu comecei a passar mal. Eu não podia mais ficar lá. E aí, são várias questões que vão acontecendo. Então, assim, para uma pessoa que é autista, igual a mim, assim, que tem esse repertório que eu tenho e tudo, não basta uma sessão, a pessoa não vai conseguir observar isso em uma, duas, três sessões comigo. Vão ser meses, a pessoa vai ter que me levar para ambientes diversos para conseguir observar essas características. Entende? Quando eu fui diagnosticada, gente, eu tinha 15 anos, não foi tão difícil assim, não. Né? Foram alguns meses, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos, e conseguiram fechar. Mas assim, que foi síndrome de Asperger, na época o nome. Mas hoje em dia seria muito mais difícil, eu desenvolvi muitas ferramentas. Então, por exemplo, eu não tive o shutdown, mas eu já sabia que eu ia ter. Então, eu já me preservei. Então, é essa questão. Vamos lá. Meu filho tem 13 anos e não consegue se comunicar com os colegas por não conseguir se expressar. E aí a CAA é bem bacana, sabia, gente? As pessoas não usam CAA, comunicação aumentativa alternativa, para esses casos, mas eles é muito importante. Quantas vezes eu consigo me comunicar melhor por emoji com as pessoas que com palavras?
Gente, quantas vezes a gente não faz isso? A gente pega aquela figurinha, sabe aquelas... Como é o nome daquelas figurinhas engraçadas, amor? Que tem no WhatsApp, que é aqueles memes. Falou comigo? Uhum, aquelas figurinhas engraçadas que tem no... Sticker. Sticker, isso, sticker, eu sou horrível com o nome. Esses stickers, a gente não se comunica melhor às vezes por sticker. Gente, isso daí, às vezes não falta palavras, mas aquele sticker, ele resume tudo que você queria falar. Tem um sticker que eu amo, que é: vamos parar de se lamentar dos erros do passado e vamos nos concentrar nos erros do futuro. Eu adoro esse sticker. E ele resume muito bem. Quando sabe aquela conversa virou uma bagunça e a gente não consegue mais arrumar, manda esse sticker e resume, viu? Não deixa de ser uma forma da gente ampliar a nossa comunicação. Infelizmente é pouco usado esse tipo de comunicação. Dani, você já fez live sobre apraxia? Já fiz muita live sobre apraxia. Mas eu tenho 3 guardadas no meu curso gratuito lá no meu site. E eu tenho alguns reels sobre isso, tá bom? E eu tenho alguns posts também sobre isso. Meu filho tinha sensibilidade no céu da boca, pegava brigadeiro, colocava no céu da boca. E foi assim que perdeu a sensibilidade. Depois disso melhorou bastante. Isso daí é muito bacana. A gente só tem que deixar claro que assim, nem todos os autistas vão ser assim. E se vocês observarem que aumentou a sensibilidade, que está piorando, você tem que recuar, tá, gente? Por isso que a análise do comportamento é muito importante, porque a gente anota. A gente anota, deu certo hoje, não deu certo hoje. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Aí você, então, tá bom, então não deu certo. Se tantos dias não deu certo, a gente não vai continuar. Então, por isso que é muito importante. A análise de comportamento, ela vem com esses registros e nos ajudam muito. Uhum. Vamos ver mais perguntas, dúvidas. CA funciona para quem fala? Sim, funciona para quem fala, sim. Por incrível que pareça. Só que no Brasil não sei por que não é difundido isso. Mas CA serve também para quem fala. Por quê? Gente, tem hora que a gente não sabe expressar nossos sentimentos. Eu realmente, eu sou burra velha, tô com 36 anos e tem hora que eu não sei o que eu tô sentindo. Pronto, eu tenho uma chefe que, assim, totalmente também dentro do transtorno do espectro autista, tem hora que ela tá sentindo uma agonia e ela não sabe o que é. E aí, ela, meu Deus, eu tô com calor. Eu tô com calor. Ela tava com calor e ela não sabia se expressar. E ela agoniada, agoniada. Isso acontece o tempo todo com ela. Ela sente calor, ela sente frio. Ela não sabe se expressar, não sabe o que tá sentindo. Se tivesse um painelzinho ali do lado para ela, peraí, o que eu tô sentindo? E as coisas, um analista do comportamento, olhasse o comportamento padrão que ela costuma ter, colocasse esse painelzinho perto dela, peraí, é frio, é calor que eu tô sentindo. Entende? Às vezes uma dica visual, a gente olha visualmente e diz, caramba, é isso que eu tô sentindo. É isso. E exatamente, infelizmente não é tão difundido assim. Como eu falei para vocês, stickers e tudo, nos ajuda na comunicação. Tem pessoas, por exemplo, que são pessoas que falam bem e tudo, mas escrevem muito melhor. Muito. Você vê assim, tem pessoas que na hora tá ali socialmente travado, não consegue falar, mas senta na frente de um teclado, faz um texto maravilhoso. E aí, nesse texto, consegue se expressar. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Então, é muito importante. Gente, que impressionante, né? Eu comecei a falar que nem tudo é autismo, falando sobre todas as características, né? Falando que às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está colocando na conta do autismo e não é. Por exemplo, TDAH, né, que uma pessoa trouxe a questão do TDAH. Muitas vezes, assim, eu vou contar um caso do Aquiles. O Aquiles, ele tem uma agitação psicomotora, assim, é fora do normal, gente. É totalmente fora do normal. Fora do normal a ponto de terapeutas que têm experiência, falar para terapeutas, professores que têm experiência há anos, falar assim, eu nunca peguei uma criança com uma agitação desse jeito. Você pensa o coração de uma mãe ouvir um profissional que tem 30 anos, trabalha 30 anos na área,
falar para você, eu nunca vi uma criança tão agitada como seu filho. E aí, ele, lógico, ele tem tomado medicação, a gente está tentando acertar cada vez as medicações, mas assim, longe ainda de reduzir de forma adequada essa agitação. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode de forma comportamental também. Só que até um tempo atrás, a gente colocava tudo na conta do autismo. Quando falo um tempo atrás, é tipo um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano a gente colocava tudo na conta do autismo. E aí veio o TDAH. Mas o TDAH não é fácil de diagnosticar em crianças pequenininhas. O Aquiles ele foi diagnosticado com TDAH com 4 anos, que não é, não é melhor, é mais raro. Não é fácil você diagnosticar criança pequenininha, mas é que o dele é tão intenso, a atenção dele, a dificuldade da manutenção da atenção dele. Gente, o Aquiles, ele olha para cá, ele olha para lá, e aí depois ele olha para outra coisa, a atenção não volta para cá. Ele não consegue voltar a captar. Para vocês terem noção, uma coisa, ele não consegue assistir TV. Ele não consegue se concentrar num tablet, ele não consegue. Coisas que as pessoas falam, nossa, Dani, que maravilha, né? Sua criança não assiste TV e tudo. É porque ele não consegue mesmo, ele não consegue ficar olhando, fixar na TV. Ele olha um pouquinho, olhou para outra coisa, olhou para uma terceira e assim vai. E aí a gente colocava a conta no autismo. E isso dificultou muito as intervenções porque a gente não entendia isso. No momento que a gente entendeu que isso não era do autismo, era do TDAH, a gente começou a fazer uma intervenção mais adequada. E no caso foi a intervenção medicamentosa para ele. Começou lá, passou uma medicação, não vou falar sobre medicação aqui, mas essa agitação aumentou ainda mais a agitação psicomotora dele, mas melhorou a atenção. Aí teve que retirar essa medicação, colocar outra. Enfim, gente, foi uma dança, né, pra gente conseguir acertar toda essa questão de ainda tá acertando, né, medicação e tudo. Então é isso, era isso que eu vim trazer. Falei sobre que nem tudo é autismo, a gente não pode colocar na conta do autismo tudo. Falei que a gente tem que ter muito cuidado ao ler artigos, esses artigos científicos e tudo, porque existe artigo bom e existe artigo merda, essa é a verdade. Ah, e eu tenho mais um recado para vocês, para você que me pergunta por que eu estou fazendo live de pijama. Você que me pergunta, eu sei que tem muita gente que manda direct perguntando, Dani, por que você tem feito live de pijama? As últimas lives que eu assisti sua, todas você estava de pijama. Primeira coisa, gente, se você veio aqui assistir a live por conhecimento, ótimo, tô feliz por isso, muito legal. Fico feliz por você estar assistindo a live porque você está aprendendo alguma coisa. Isso me deixa muito feliz e é a razão de eu estar aqui. Mas eu também recebo muito direct das pessoas que falam que dormem assistindo minhas lives. Então, gente, estou de pijama, de camisola, no caso. Se sinta-se pertencido, pertencimento. Se você está deitado para dormir, eu estou assim colaborando, estou já no traje adequado. O importante é você ser útil na vida, gente. Então, se eu só estou sendo útil para você, que você usa a minha live para conseguir dormir, porque eu não sei se você acha que minha voz traz paz, ou eu falo de forma lenta demais, não sei, eu tenho voz de travesseiro, ótimo, eu estou sendo útil na sua vida e você vai dormir. Se você já não está dormindo nesse momento. Se você não está dormindo nesse momento e você está nessa live por conhecimento, muito bom também. Então, essa é a mensagem de hoje. O importante, gente, fique essa mensagem para hoje, para finalizar a live. O importante da vida é a gente ser útil. O importante na vida é ser útil. Aqui, ó, Dani, nem reparei, fiquei feliz só de ver que tinha live agora. Aqui, mas gente, nem notei que você tá de pijama, só aprendendo. Muito obrigada, Dani, por tanto conhecimento. Eu juro que não tinha reparado que você tava de pijama. Gente, mas é muita gente que comenta quando eu tô de pijama. As pessoas terminam a live, as pessoas, Dani, você tá de pijama. Dani, por que você tá fazendo live de pijama? E também tem a galera que fala que dorme assistindo as minhas lives. Eu achei fantástico isso. Eu achei fantástico. Quando eu soube disso, eu falei, o importante na vida é você ser útil.
eu tô tentando trazer utilidade para vocês aqui, as 30, aqui agora tá com 30 pessoas, futileza dos outros. Ai, mas eu acho isso muito divertido, gente. Eu confesso que eu acho muito, muito, muito divertido quando as pessoas me falam essas coisas. Eu falo assim, é muito legal. Gente, então assim, uma boa noite para vocês. Uma semana abençoada. Aqui, até a Ivete Sangalo fez live de pijama, gente. Deixa a Dani ficar como quiser. Se a Ivete, gente, se a Ivete fez, eu também posso, com certeza, gente. A Ivete, inclusive, a Ivete foi o primeiro show que eu fui na vida. Foi na época da banda Eva. Então, bora lá dormir e vamos ser útil essa semana. Beijo pra vocês e tudo de bom. Até mais.